Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí então à quarta-feira. Obrigado por estar acompanhando conosco. Estamos aqui na nossa associação para o concílio, mas não deixamos de gravar para você esse momento tão especial. A lição de hoje vem como título Consequências do Pecado. E a lição envolve Gênesis capítulo 3, que fala sobre o pecado, as consequências do verso 7 a 19, e Romanos 5, verso 12, que também é um texto importante para nós, que é o texto chave da lição dessa semana, o verso para memorizar. O interessante é que, cativado pelo discurso da serpente, Eva não previu as consequências de longo alcance do erro cometido. E foram várias consequências no qual alcança até a nós. A primeira consequência que o casal sentiu foi medo. Interessante até que existe uma teologia para isso, que é a teofobia. Então é medo de Deus. Eles se esconderam. E aí diz que porque estava nu. Eles tinham esse relacionamento com Deus e não tinham medo. Mas o pecado, uma das suas consequências que ele traz é o medo. E muitas pessoas até hoje vivem se escondendo de Deus. Então essa é uma consequência do pecado. A outra consequência é que teve que um animal morrer para que ali a pele desse animal, vestisse ao primeiro casal. Então a Bíblia, ela mostra esse texto, fala sobre isso, ali em Gênesis capítulo 3, mas também o Espírito de Profecia mostra que, através do Patriarcas e Profetas, de que o primeiro casal, ao testemunhar a primeira folha a cair, murchar, a natureza a se deteriorar, eles choraram, porque viram as consequências do erro. E a consequência final, como Romanos capítulo 5, verso 12 fala, foi a própria morte. Porque agora o homem começou a passar pelo processo de morrer. A gente aprende na escola que todo mundo nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas esse não era para ser o processo natural da humanidade. Não era esse o plano de Deus para a nossa vida. Deus queria que nós fôssemos eternos por meio da obediência à sua palavra. Mas assim o casal falhou. Ouviu a serpente, viu uma necessidade imediata porque queria saciar o seu prazer, e o prazer momentâneo tirou o prazer de estar na presença de Deus diariamente. Ali eles não teriam mais acesso ao Éden. Não teria mais esse acesso pessoal como tinha diariamente a Deus. A consequência agora ficou, porque falharam em obedecer ao Senhor. Entretanto, Jesus, como é prometido em Gênesis capítulo 3, que o descendente viria a ferir a serpente, Jesus veio, morreu, para nos dar agora esperança de vida eterna. O casal, ao sair do Éden, não deixou de adorar a Deus, continuou buscando, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não mais tinha aquele acesso pessoal, mas tinha a alegria de estar na presença do Senhor por meio do culto familiar, por meio do sacrifício, onde ali era prestado diariamente a Deus. Adão não deixou de adorar ao Senhor com a sua família. Porém, consequências vemos até na sua família, pois a história de Caim e Abel está aí para mostrar que mesmo a gente buscando ao Senhor, o pecado muitas das vezes nos leva para caminhos ruins, onde até fez Caim tirar a vida do seu próprio irmão. Por isso, querido, hoje você tem a decisão, em meio a este mundo de pecado, de decidir estar adorando ao Senhor, aceitando como Salvador e sendo obediente à sua vontade. Lembre-se que tudo que você faz tem uma consequência não só para agora, mas uma consequência para a eternidade. Por isso, não deixe os seus prazeres te direcionar e dizer qual o caminho a seguir. Deixe que a vontade de Deus seja soberana sobre a sua vida. Não ouça a voz do inimigo, mas ouça a voz do Espírito Santo, que clama todo dia por nós. Eu li recentemente um livro de Ellen White, um pequeno livreto, onde a maior ênfase dela é que nós devemos fazer duas coisas: buscar o batismo do Espírito Santo e renunciar a cada dia mais o eu. E observe se não era isso que os grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram. Paulo chega a dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, peça a Deus que te ajude a desvencilhar da vida de pecado, dos erros, e agora seguir uma vida de santidade ao Senhor. E isso só será possível pela presença do Espírito Santo na sua vida.
Receba então a porção diária que Deus quer derramar sobre ti, clamando a Ele com sinceridade, para que a presença do Espírito Santo seja real em nossa vida, ao ponto de sermos sensíveis à sua voz, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Ouça a voz de Deus que quer direcionar a sua vida, transformar o seu ser e te transformar em uma nova criatura para a honra e glória do Senhor. Vamos orar então ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Obrigado por estar nesse ambiente maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que assim também tenhamos a alegria de estar em Tua presença, que é o melhor ambiente que queremos estar diariamente, mas também quando o Senhor voltar, que queremos estar eternamente, de forma visível e corpórea, em Tua presença junto com os santos. Nos dá um dia alegre em Tua companhia, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça, querido, que tivemos já aí o nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus e também hoje o nosso devocional. Se você ainda não assistiu, assista, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.